Bom dia, professor, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Conte para nós aí como surgiu a ideia do Instituto Sangue Bom. Bom dia, Marcos, bom dia, Carmen, bom dia, Sérgio, bom dia, João, bom dia, equipe técnica, a todos os ouvintes. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, mandar um abraço ao Cacá e à Soraya, pelo quais eu tenho um carinho imenso, pela oportunidade de estarmos aqui, e podemos falar sobre solidariedade. A gente observa, estava aqui observando, ouvindo o programa, o trabalho de vocês, que é fantástico, e a gente observa que a gente começa o dia com notícias que desagregam, com notícias que depreciam a espécie humana. E a experiência que vivo me faz acreditar na espécie humana. Sim. Existe um lado positivo, um lado propositivo, um lado fraterno, um lado solidário da espécie humana, da qual fazemos parte e vivemos no nosso dia a dia. O projeto surgiu quando fui inicialmente em agosto de 2015 diagnosticado com leucemia. Fui internado no Hospital Rosa Pedrocian. Todo o tratamento que faço até hoje é pelo SUS, e não tenho dúvida, o SUS funciona e funciona muito bem. E houve naquela ocasião, pelo fato de ser professor há mais de 30 anos, ter uma relação muito próxima com a educação, muito íntima mesmo, uma verdadeira comoção, assim, foram constituídas comunidades na rede social, pedindo sangue naquela ocasião, porque eu precisava de sangue. E houve, naquela ocasião, uma grande mobilização para a doação de sangue durante 3 semanas, assim, histórica no nosso estado. Certo. E eu sou uma pessoa muito resignada, assim, bastante animada e feliz com a vida pelo fato de estar vivo. Claro. Então eu não estava preocupado com o porquê que estava vivendo aquela situação, estava tentando entender o para quê. E em função de tanto carinho recebido, de tantas mensagens recebidas, de tantos gestos concretos de doação de sangue, eu procurei entender o porquê que eu estava vivendo aquilo. Para quê? E depois de uma certa situação que eu vivi no hospital, fui começando a perceber que, ainda internado, eu poderia contribuir para a causa, pois a minha convivência com as demais pessoas, com os demais pacientes, fez pensar exatamente o seguinte: meu Deus, estou recebendo tanto carinho, em função do trabalho que a gente exerceu a vida inteira. Eu acho que a gente pode, a partir desse momento, abraçarmos essa causa e trabalhar em prol dela. Isso independente de saber se eu teria cura ou não, porque chegou-se ao diagnóstico de aplasia medular, minha medula parou de funcionar e minha cura seria possível só com um transplante de medula óssea. Certo. E essa possibilidade, no meu caso, a possibilidade é 1 em 100 mil, portanto, seria algo muito difícil de acontecer, mas independente disso, comecei a trabalhar pela causa com o projeto. Saindo de lá, realizamos o período de 1 ano, de setembro de 2015 a setembro de 2016, em média, 5 palestras por semana, em escolas, universidades, repartições públicas, empresas privadas, locais diversos, igrejas, falando sobre mitos e verdades da doação de sangue e medula óssea. E realizamos ao longo também desse período 40 campanhas de doação de sangue e medula óssea, sempre orientados por profissionais do Hemosul, sempre ao lado do poder público, pois acredito nas instituições e nas pessoas sobretudo, para que houvesse uma mensuração se a gente poderia, com esse projeto, com esse tipo de trabalho, colaborar com a causa da doação de sangue, com a causa da doação de medula óssea, enfim, com a solidariedade humana. E depois de 1 ano, nós percebemos que houve um acréscimo considerável, até demonstrado pelos números do Hemosul, no número de pessoas cadastradas como doadores de medula. Então a gente viu, tem efetividade, vamos ampliar isso aí. E nesse mesmo momento eu recebo a notícia que eu tinha um doador compatível. Certo. Aí fui para Jaú, hospital de referência, Hospital Amaral Carvalho. Lá passei 120 dias, Estou retornando agora, estou no dia número 148, pós-transplante, e retorno uma vez por mês durante o ano. A Jaú, retorno semana que vem já volto, fico lá 2, 3 dias, faço exames, acompanhamento, retorno, faço exames aqui também com os médicos daqui. Quero mandar um abraço ao Dr. Luiz Henrique Mascarenhas, o médico fantástico, e toda a equipe do Hospital Regional. Então faço esse acompanhamento. E depois dessa experiência, ainda conhecendo como funciona o Amaral Carvalho, como funciona o Regional, e de receber essa graça, a gratidão está impressa no meu coração. Então eu tenho como agradecer, de que maneira? Eu tenho até quase que obrigação, como cidadão, de ter recebido essa graça, de lutar para que mais pessoas recebam essa graça. Então vamos lançar o Instituto,
com uma amplitude de ações solidárias muito maior, não só doação de sangue, doação de medula óssea, vamos também abraçar a doação de órgãos, vamos lutar pela criação, por exemplo, de como já existe no Rio de Janeiro, aqui ainda não existe, vamos brigar da forma que for necessária, de uma forma legal, obviamente a gente fala dessa forma. A gente tem, por exemplo, um banco de cordão umbilical, que a gente sabe que salva vidas, né? E vamos também na área de educação, saúde, esporte e ambiente, consolidarmos e atuarmos com ações solidárias propositivas, porque sendo um instituto é um terceiro setor que tem um papel exatamente de fazer o quê? Colaborar com o poder público municipal, estadual, federal, onde ele não pode chegar, não é isso? E ser parceiro da iniciativa privada na organização, na execução de ações solidárias. Um mundo que a gente vive cada dia mais individualista, em que hoje em dia, o que era comum na nossa época de infância, nós passamos o dia na rua, as famílias se encontraram em frente de casa, colocando a cadeira na calçada. Hoje em dia a gente mora no mesmo local faz 10, 15 anos, a gente não conhece o vizinho de porta. Exato. Eu acho que o Instituto vem com tudo isso, um sonho, é uma utopia, mas a gente entende que o pioneirismo nunca foi e nunca vai ser um fenômeno de massa. Agora, que ele seja pioneiro de boas ações e bons gestos. Agora, professor Carlão, com relação a quando se fala em doação de sangue, de medula, doação de órgãos, as pessoas elas ficam até que preocupadas ou sem entender muito bem como é que funciona, e aí de repente, não vou fazer isso não, eu tenho receio, alguns têm medo. Vão ser prejudicados. Às vezes posso estar ainda no meu último suspiro e já estão tirando algum órgão, e tem mesmo essa situação. Como mitos, mudar, não é? Como mudar o pensamento? Assim, eu já ouvi essa expressão, acho que vocês já ouviram muito, né, em encontros religiosos. Sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flor. O que isso quer dizer? O doador nunca vai levar nenhum tipo de prejuízo. O doador não terá nunca nenhum tipo de dano em qualquer situação. Caso, para quem o tenha doado, levando em consideração que você tenha doado qualquer outro tipo de matéria, e essa pessoa para quem você doou usou um recurso, por exemplo, financeiro que você deu, para uma outra finalidade que não seja aquela que ele se propôs, me dá uma moedinha que eu estou precisando para comer, e usa, por exemplo, essa moedinha para beber, a consciência, o problema é dele. Agora, a consciência de quem está doando é uma consciência limpa, estou tentando colaborar. Então, quando as pessoas têm esses mitos a respeito de doação, a gente fala exatamente isso nas palestras, né? A gente faz. O grande mito, por exemplo, é quando a pessoa compara a medula óssea com a medula espinhal. A medula espinhal, a coluna vertebral, né, que é do sistema nervoso, que abriga no seu interior a medula espinhal, que pertence ao nosso sistema nervoso central. Né? Neste caso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Medula óssea é o que nós chamamos de tutano. Você já comeu tutano, acho que todo mundo aqui já comeu um puxeiro. Faz tempo mas que é bom, é isso? Então a medula óssea está presente no meio de todos os nossos ossos, é um tecido cartilaginoso, não é isso? E as pessoas têm medo. Como é que eu vou cadastrar? A pessoa vai pegar uma agulha, vai furar minha coluna vertebral, vai tirar, nossa, isso dói muito. Não, não tem nada a ver. Para você se cadastrar como doador de medula óssea, você tem que ter no mínimo 18 anos, no máximo 55 anos, não tem peso mínimo. Você vai até um centro regional, um hemocentro, no caso aqui o Hemosul, a Santa Casa ou até mesmo um hospital regional, e retira 4 ml de sangue por uma punção venosa do seu braço, só isso. 4 ml. Se fosse um exame simples de sangue. Um exame simples de sangue. Esse exame vai ser coletado, vai para um registro onde é feita a análise de DNA desse exame, ele fica lá armazenado e gira todo dia para procurar compatibilidade no sistema. Registro de doadores de medula voluntários, o REDOME, controlado pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer. E lá fica. Agora, e se eu for, por exemplo, chamado, eu sou compatível, o que vai acontecer? O sistema funciona da seguinte maneira: você é comunicado, você faz novamente a retirada de mais essa grande quantidade que diz 4 ml de sangue do seu braço, para que haja a confirmação dessa compatibilidade. Havendo essa compatibilidade, você é dirigido para um centro de referência que nós temos no Brasil: Jaú, interior de São Paulo; Barretos, interior de São Paulo, capital; Rio de Janeiro e Curitiba. São 4. 5. 5, perdão. E tudo isso é pago pelo sistema público. O doador não gasta absolutamente nada. Financiado pelo SUS. Financiado pelo SUS. Seu deslocamento é feito aqui, inclusive por vias, por avião, para você e o acompanhante, todo o seu alojamento, tudo garantido pelo SUS. Chegando lá, você pode retirar essa medula de duas maneiras. Ou você faz por aférese, ou seja, você vai sentar
uma cadeira parecida com essa de transfusão de sangue ou de doação de sangue, né? Ele vai conectar, fazer uma punção venosa. Esse seu sangue vai sair, vai passar por uma máquina parecida com uma hemodiálise. Você fica lá por 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Essa já é a doação de medula? Já, chama-se aférese, onde essa máquina vai retirar as células embrionárias, que são as células tronco do seu sangue, que serão utilizadas para fazer o quê? Uma infusão, né, junto com o seu tipo de sangue, para que ela possa ser transplantada, né, no receptor. Então não é aquela coisa de enfiar uma agulha na A outra forma é por punção óssea. Essa punção óssea é feita, mas no osso da bacia. É um procedimento cirúrgico, são agulhas, né, comuns. A pessoa é um procedimento cirúrgico com anestesia. Anestesia geral? Anestesia geral. A pessoa não sente absolutamente nada, tá certo? Fora a bacia, o osso da bacia, não a coluna vertebral. Né? E de lá é retirada pequenas quantidades que o organismo restitui em 15 dias. Por que a diferença de um via tão mais simples, a férese e o outro pela punção com anestesia geral? Depende da pessoa exatamente e de como o centro recebe a pessoa, ver se a pessoa está bem. O objetivo é o mesmo. É o mesmo. Vai colher, vai se consolidar uma infusão para que seja feito o transplante. É dessa forma. Então já se quebra um grande mito quando a gente fala isso. Essa oportunidade é fantástica, né? Então não tem nada a ver. Não vai retirar, não tem órgão, não retira órgão, pedaço da pessoa. Não tira pedaço, vai retirar um pouquinho da sua medula óssea, que o corpo vai repor isso em 15 dias, tranquilamente. Essa quantidade, que é mínima para quem doa, qual o efeito dela na vida de uma pessoa como você, professor Carlão, que precisou dessa medula óssea, desse componente maravilhosamente criado por Deus na sua vida? Olha, que remédio é esse? Eu vou dizer para você o seguinte, eu aprendi assim, e que queria uma expressão que diz mais ou menos assim: uma gota de sangue salva uma vida. Uma vida tem valor imensurável. Então não dá para descrever exatamente o que esse pequeno gesto e essa pequena quantidade de uma medula óssea de um cidadão doador pode oferecer a um cidadão que vai continuar vivendo ou tendo uma sobrevida com qualidade. Para que vocês tenham uma ideia, como no nosso caso teve uma repercussão não só regional, teve repercussão nacional, em uma das matérias que foram para o ar na ocasião, quando a gente estava internado, até no Jornal Nacional, tinha mais 2 pessoas comigo na matéria. O que Deus os tenha, né? O Michel Maruyama, que já tinha recebido o transplante, e o Kaique Zanata. É uma criança de 10 anos pela qual me apaixonei e ficou comigo 1 ano aqui junto com os pais, Sidney e o seu Fernando Zanata, fazendo as palestras, indo comigo às palestras, e ele também necessitava de transplante e eu também. E lá se foi, passou esse tempo todo, o Kaique foi transplantado em agosto de 2016, e eu logo em seguida recebi a notícia que teria um doador, foi assim, muito bacana, conversando com o pai dele, e mandando mensagem por WhatsApp, assim, muito fantástico. E em janeiro eu estava internado na Enjaú e recebi a notícia do falecimento do Kaique por infecção. Quer dizer, ele recebeu a medula óssea? E mesmo assim teve. E dia 19 do mês passado, de março de 2017, foi o dia que eu fui para Jaú para fazer minha revisão, minha primeira avaliação, e volto agora, 19 semana que vem. Chegando em Jaú, cheguei ao hotel, tudo, me ajeitei, não sei o que, fui ver as notícias. Michel Maruyama morreu, também por infecção. Então, é uma luta contínua. Por isso você usa essa máscara cirúrgica? Isso, eu estou vivendo esse momento. A medula é de medula de uma criança, viu, cara? Quer dizer, minhas defesas estão começando, o corpo está produzindo tudo de novo. Eu vou tomar todas as vacinas de novo, cara. Inclusive vou tomar todas as vacinas? Todas. Que incrível. Ainda o organismo não está pronto para tomar. Acredito que agora, depois dessa consulta, semana que vem, eu acho que eu já vim com a carteirinha. Eu já tenho altura, né? Tem, altura. Depois vou encarar os agotinhos. Não, uma coisa muito não vai chorar, hein? Eu fui me cadastrar uma vez para fazer doação de medula. Eu tive câncer. Certo. Né? Com 13 anos de idade, fiz químio, fiz rádio, graças a Deus estou aqui. Amém. E tal. Mas assim, me informaram que pessoas que tiveram câncer não podem ser doadoras de medula. Isso procede? Procede. Quem é que não pode? Quais são as pessoas que estão impedidas de doar medula? Existe uma triagem que é feita quando a pessoa vai. A pessoa pede, quando vai ao meu sul, 15, 20 minutos.
passa primeiro por orientação de um profissional, né? Onde são feitas várias perguntas relativas a quais tipos de doenças que você teve, quais o tipo de doença que você teve, para qualificar. Você pode ou você não pode, né? Não que isso deixe a pessoa imperfeita, não. É para aquela situação ela fica impossibilitada. Então, no caso, por exemplo, quem já teve câncer, né, já teve um CA, a possibilidade de existir ainda circulando algum tipo de célula que possa ser comprometida ou encarada dessa forma e prejudicar o receptor, é só nesse tipo de condição. E é diferente do tipo de doação para doar sangue. Doar sangue tem muito mais limitações do que simplesmente doar a medula óssea. Né? Tatuagem, né? Feita a pergunta se tem uma vida sexual promíscua ou não, se usa no preservativos, número de parceiros sexuais, toda e qualquer condição de risco, né? É avaliada para doação de sangue. Por exemplo, você pode doar sangue de 16 até 60 anos. Desde 16 a 18 você tem autorização dos seus responsáveis. Né? E pode até chegar a 66 anos, desde que você tenha feito a primeira doação antes dos 60 anos. Tem um peso mínimo para doar sangue, 55 quilos. Né? Tatuagem, se você já teve hepatite, também você não pode ser doador, não é isso? Você tem tatuagem, tem que ser no mínimo 1 ano posterior à tatuagem, não é isso? Se está anêmico, se está pré-anêmico, exatamente, não pode. Porque já feita a triagem ali, já escolhe uma gotinha de sangue, já sabe se você pode ou não pode fazer a doação de sangue. E por isso que a gente qualifica e intensifica até uma coisa que está acontecendo muito, que o Instituto também visa qualificar o doador. O entendimento da palavra doação. Nosso entendimento, doar é fazer o bem sem ver a quem. O ato solidário, ele não possui nenhum tipo de discriminação. O que se percebe, por exemplo, que vem aumentando o número, como a doação é voluntária, o doador, ele pode chegar até no hospital, chegar lá no centro cirúrgico, chegar lá ou na máquina, eu não quero. É direito dele. Isso para o doador tudo bem, não tem dano nenhum. Você imagina na cabeça de uma pessoa que está ali sentada esperando, porque um não vê o outro, não conhece, não há contato entre doador e receptor, né? E esperando aquela medula para continuar vivendo. E recebe a notícia, olha... Infelizmente, a pessoa desistiu. Então, pela qualificação. Então, a gente, quando enaltece as campanhas de doação, elas têm que ser feitas de uma forma orientada, até para que o gesto de doar, o gesto, esteja cada vez mais impregnado na nossa cultura, na nossa forma. Por isso que a educação é fundamental, né? E vai dentro do processo institucional que é o Instituto. Bem, quero dizer que o programa Tribuna Livre, a FM Capital, é parceira do Instituto Sangue Bom. Quero deixar o microfone à disposição para você convidar a população a participar no dia 17 aí, não é? Do lançamento do Instituto Sangue Bom. E se você tiver alguma dúvida também, deixar no telefone para que as pessoas possam entrar em contato, professor Carlão. Eu quero agradecer a grande oportunidade de a gente estar aqui falando sobre a causa. Comunicar que dia 17 de abril, próxima segunda-feira, isso, às 19h30, no auditório da OAB, ali na Avenida Mato Grosso, em frente ao Urbano Franco. Uma solenidade simples, uma solenidade oficial, de lançamento do Instituto Sangue Bom e do site do Instituto. No site a gente vai ter várias janelas que estamos planejando quase todas, muitas surpresas aí, bastante interativo. Um deles eu posso adiantar, nós vamos ter lá um caminho, uma janela, que vai dizer a quem chegar e quem acessar o site quais são os seus direitos no SUS, o que você tem direito no SUS, o que você não tem. Eu quero medicamento de alto custo, quais os caminhos, como fazer, e vamos também consolidando já parcerias para que exista uma assessoria jurídica gratuita, para que as pessoas que não têm acesso a esse medicamento possam, através dessa assessoria jurídica, proposta e parceria com o Instituto, ter acesso a esse medicamento. E dizer para você o seguinte, eu vou aproveitar essa oportunidade, o SUS funciona. Todo o meu tratamento é feito pelo SUS. O que nós precisamos é exatamente um gerenciamento adequado da saúde pública, né? E como eu sou paciente dele, então só quero agradecer tudo que está sendo feito por mim e por milhares e milhares e milhares de brasileiros que passam por esse tipo de tratamento. E devo voltar aqui, eu acho que para um outro programa, não fui convidado, mas já quero adiantar, em comemoração ao dia 17, que é o lançamento, nós vamos fazer a segunda corrida Sangue Bom no final do mês, dia 30. Certo. Corrida e caminhada. E eu estou aqui me preparando, já voltei à atividade física bem devagarinho, vou participar
como meta dessa caminhada de 5 quilômetros no dia 30, que visa exatamente enaltecer e divulgar, já que o esporte também é uma saída para a conscientização de grandes atos. Uma última dúvida, o Instituto Sangue Bom é para o Brasil inteiro, né? O Instituto para o Brasil inteiro. Nós temos ações já programadas aqui para o interior do estado, viu, Carmen? E já fizemos ano passado enquanto projeto e vamos fazer esse ano em São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso a parceria com o Reclame Aqui. Por isso a parceria com o Instituto Reclame Aqui de São Paulo. Bacana. E a gente vai amplificar as ações. Muito obrigado. Valeu, né, a sua presença por tudo e você recebe aqui uma certidão um correio elegante da Nayara Vale, nosso ouvinte. Sou doadora de sangue, mas tenho medo de ser doadora de medula por ter pouca informação. Obrigada pelo esclarecimento. Agora sim, sei que não é um bicho de 7 cabeças. Olha que maravilha. Que bacana. Obrigado, muito obrigado. A Nayara Vale. Um abraço, Nayara, seja sangue bom. Doe medula óssea, querida. Beijo. Um abraço então ao professor Carlão, nosso muito obrigado e mais uma vez a FM Capital, programa Tribuna Livre, parceiro, a hora que precisar de qualquer divulgação, nós estamos aqui à sua disposição. Nosso muito obrigado mais uma vez, viu, Carlão? Obrigado e aguardo vocês. Um grande beijo no coração.